Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Pinguim. Boa noite, Luciano. Meu nome é Andréia, eu sou da cidade de Conselheiro Lafayette. Foi difícil decidir qual história enviar, pois eu tenho muitas. Há vários anos, quando eu tinha cerca de 15 anos, a direção do condomínio onde eu moro nos oferecia um serviço de vigilância 24 horas em troca de uma pequena contribuição financeira. Esse serviço consistia em alguns guardas de segurança que ficariam circulando pelo condomínio, pois ele era muito grande para evitar que ladrões entrassem nas casas. Uma noite, um desses homens se aproximou da nossa casa e perguntou se tínhamos alguma criança pequena que saía de casa durante a noite. Minha mãe respondeu que meu irmão mais novo tinha 6 anos, mas ele sempre dormia cedo e nunca saía de casa. Um homem então disse à minha mãe que em várias de suas rondas, já bem tarde da noite, ele via uma pessoa pequena e gordinha caminhando e sempre entrando na nossa casa. O estranho é que ele nunca via de onde essa pessoa vinha, e ela só aparecia quando ele já tinha passado pela nossa casa ou quando estava prestes a chegar. Vale mencionar que a casa onde morávamos, na parte de fora, tinha uma cerca com arbustos. O mais assustador é que desde que nos mudamos para essa casa, cerca de 5 anos antes, coisas estranhas aconteciam. Nós ouvíamos ruídos esquisitos, víamos vultos e sombras que apareciam por instantes. Além disso, por ser uma área um pouco deserta, tudo era muito silencioso, o que tornava aquelas sombras e ruídos ainda mais assustadores para mim, já que eu era a única menina da casa. Eu sofria muito com pesadelos e paralisia do sono, o que se intensificou quando eu entrei na adolescência. Eu sempre sentia como se alguém pequeno e gordo subisse na minha cama à noite, o que me causava um medo extremo. Isso geralmente resultava em paralisia do sono, e eu sentia essa entidade se deitar sobre mim e tentar me sufocar. Quando eu contava isso para minha mãe, ela borrifava água benta em todo o meu quarto. Naquela época éramos muito católicos. Eu costumava pendurar terços na parede perto da minha cama, mas eles frequentemente apareciam jogados no chão. Nós vivemos assim por muitos anos. Minha mãe acreditava que era uma entidade que procurava meninas virgens e por isso só eu era afetada. Quando eu engravidei, os acontecimentos pararam por um tempo e eu pensei que o que a minha mãe dizia era verdade. Eu acreditei mesmo que tudo tinha acabado. Eu continuei morando naquela mesma casa, mas eu me mudei para um outro quarto, já que àquela altura eu havia tido meu primeiro filho. Vale destacar que eu fui mãe solteira, então dormíamos apenas eu e o meu bebê no quarto. Quando meu filho tinha cerca de 1 mês, os ruídos começaram novamente. Dessa vez, eu ouvia um barulho como de alguma coisa batendo as asas e caindo com força sobre o telhado do meu quarto. Depois, eu ouvia passos como se fosse uma pessoa muito pesada. Então aquilo parava e começava a brincar como se jogasse uma bola e a deixasse rolar de volta para ele. Minha pele se arrepiava e o medo me consumia. Eu apenas acendia a luz, abraçava meu filho e começava a rezar. Após algum tempo, eu sentia que aquela coisa ia embora. Meus pais, que dormiam no quarto ao lado, também ouviam quando essa coisa caía no meu quarto e se afastava. Eles apenas me aconselhavam a não sair. E uma vez, meu pai, cansado dessa situação, saiu com muito cuidado para tentar ver do que se tratava. No momento em que meu pai chegou, tudo que ele viu foi um gato preto enorme que fugiu ao vê-lo. Ele ficou gelado e sentiu uma série de calafrios intensos. Com o tempo, nós nos acostumamos a viver com isso.
Fizemos de tudo para afastar esse espírito da casa, mas nada funcionava. Acreditamos que era o mesmo vulto que o vigia havia visto naquela noite, pois o meu irmão mais velho também o viu. Em uma ocasião, ele estava brincando de esconde-esconde com meu irmão mais novo, que tinha 9 anos, enquanto o outro tinha cerca de 5. De repente ele saiu correndo, gritando e tremendo de medo. Quando minha mãe perguntou o que havia acontecido, ele só conseguiu dizer que havia visto o pinguim. Ele estava se referindo ao personagem dos filmes do Batman. Meu irmão relacionou o que viu com esse personagem, pois ele disse que a figura era completamente idêntica. Um vulto pequeno e gordo com o nariz pontiagudo. Para concluir a minha história, depois que meu filho completou 7 anos, eu me casei e fui morar em uma casa a 1 quadra de distância da casa dos meus pais. Nos primeiros dias, o vulto e os ruídos no telhado me seguiram. Nós o ouvimos novamente, dessa vez com meu marido, que apenas comentou que poderia ser algum tipo de animal ou algo parecido. Com o tempo tudo foi passando, e hoje em dia nem eu e nem meus pais, que continuam morando na mesma casa, passamos por algo parecido. Obrigado por me escutarem e um grande abraço a todos. A visita do meu bisavô. Bom dia, boa tarde ou boa noite, querido Luciano e ouvintes. Hoje eu venho compartilhar uma experiência com um encontro paranormal com quem em vida foi o meu bisavô. Vale destacar que eu não o conheci, pois ele faleceu 3 anos antes de eu nascer. Eu sou do estado de Santa Catarina, mais precisamente da cidade de Caçador. Minha história começou há cerca de 10 anos, em um sábado por volta das 3 da tarde. Estávamos nos preparando, eu e meu pai, para limpar a sepultura do meu avô no cemitério municipal, pois o dia de finado se aproximava. Queríamos deixar tudo pronto para pintar a sepultura e decorar com flores e enfeites no dia seguinte, como sempre fazíamos, em homenagem aos nossos entes queridos que já partiram. Vale mencionar que esse cemitério fecha suas portas ao público às 5 da tarde. Quando chegamos, o vigilante nos avisou que teríamos apenas 1h30 para concluir o que precisávamos, pois às 5 em ponto ele começaria a fechar o portão. Concordamos e seguimos para o local onde está o jazigo da família, prontos para deixar tudo limpo para receber a tinta e as flores no dia seguinte. Terminamos antes do previsto e, ao nos prepararmos para sair, de repente eu sugeri ao meu pai: aproveitando que ainda temos tempo, por que não tentamos descobrir onde foi que enterraram seu avô? Eu fiz essa sugestão porque, após um deslizamento de terra causado pelas chuvas, a sepultura do meu bisavô havia se perdido e nunca conseguimos encontrar o local exato onde ele foi enterrado. Meu pai concordou e fomos mais para dentro do cemitério procurando pelo espaço. No caminho, encontramos um senhor de idade avançada sentado sobre a lápide de uma tumba elevada. O cumprimentamos e ele nos respondeu, mas algo me pareceu estranho. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia ver o seu rosto com clareza. O que eu pude observar foi que ele tinha um rosto comprido, com maçãs do rosto salientes e um bigode marcado. Seu corpo era bem magro. Ele calçava sapatos de couro, uma calça preta um pouco gasta e uma camisa branca de mangas longas dobrada até os cotovelos. Ele usava também um chapéu preto, um acessório que há muito tempo não se vê por aí. Sua pele era pálida e eu pensei que talvez ele fosse algum visitante pelo seu aspecto triste e desleixado. O senhor, com uma voz bastante estranha, nos perguntou para onde estávamos indo. Meu pai respondeu que estávamos procurando o local onde o seu avô havia sido enterrado, pois eu estava curiosa para conhecer o lugar. Ao nos ouvir, o velho nos alertou com a mesma voz estranha: cuidado no caminho e voltem logo.
Agradecemos o aviso e seguimos o nosso trajeto, mas ficamos intrigados com aquela advertência. Ao chegar ao local, começamos a explorar, tentando encontrar alguma referência que nos lembrasse o lugar exato. De repente, fomos tomados por um cheiro fortíssimo de perfume de flores, tão intenso que nos fez espirrar. Eu comentei com meu pai que eu estava me sentindo desconfortável, e no mesmo instante o ambiente ficou gelado, enquanto o vento começou a soprar forte, balançando as árvores de um lado para o outro. Aterrorizados, saímos dali quase correndo, e quando chegamos ao portão, o vigilante nos perguntou o que tinha acontecido e por que estávamos correndo, além de comentar que estávamos muito pálidos. Contamos que havíamos levado um susto nos fundos do cemitério e pedimos que, por favor, ele não fechasse o portão, pois um senhor ainda estava lá. Para nossa surpresa, ele nos disse que naquele dia, à tarde, apenas nós havíamos entrado. Além de nós, apenas algumas mulheres e uma criança haviam visitado o cemitério naquele dia. Meu pai e eu ficamos mais pálidos ainda. E quando chegamos em casa, eu contei o que aconteceu à minha avó com todos os detalhes. Ela, assustada, me disse: "Filha, era o meu pai que vocês viram. Sem dúvidas era ele. Essa era a roupa que ele vestia no dia do enterro." Luciano, essa revelação me deixou congelada. Minha avó me abençoou e jogou água benta em mim, por precaução, como ela dizia. 3 anos depois, minha avó também faleceu, mas eu nunca vou esquecer a expressão dela ao me contar isso, nem o cheiro forte de flores que eu senti naquela ocasião. Até hoje eu não sei o que aquele perfume significava, e eu espero um dia entender por que o meu bisavô estava lá, nos alertando para termos cuidado. Muito obrigada pela atenção de todos, e até uma próxima. A visita do meu avô. Olá, Luciano. Como vai? Eu já compartilhei 2 experiências sobrenaturais aqui no canal. E hoje eu gostaria de dividir uma que foi muito importante para mim. No entanto, eu gostaria que esse relato fosse mantido de forma anônima. Antes de entrar na história, eu vou contar um pouco sobre a minha vida para que os ouvintes possam entender melhor o contexto. Eu fui criada pelos meus avós. Minha mãe engravidou muito jovem, aos 16 anos, em 1985. Meu pai biológico não assumiu a paternidade e desapareceu, e até hoje eu nunca o conheci. Para ser honesta, eu nunca tive vontade de procurá-lo e nem curiosidade. Eu sempre recebi muito amor dos meus avós, e o meu avô, em especial, foi uma verdadeira figura paterna para mim. No entanto, a relação dele com a minha mãe era muito difícil devido à gravidez, já que naquela época, ter uma filha fora do casamento era considerado uma desonra. Meu avô chegou a expulsar minha mãe de casa. Durante um tempo, ela morou com algumas amigas, se mudando de lugar em lugar, trabalhando em serviços domésticos em troca de moradia, sem receber nada além de um teto. Quando eu nasci, minha mãe já não tinha para onde ir. Então minha avó, enfrentando meu avô, a trouxe de volta para casa. Minha mãe, no entanto, continuou a sofrer muitas humilhações. Meu avô não suportava a ideia de ter minha mãe em casa e, consequentemente, também me rejeitava. Ele me ignorava completamente, exceto quando ouvia o meu choro, momento em que ele ficava nervoso e mandava a minha avó me calar, muitas vezes insultando minha mãe e culpando-a pela situação. Ele se recusava a comprar qualquer coisa para mim, inclusive leite. Minha avó, então, trabalhava como costureira e pegava roupas para lavar e passar para não depender financeiramente dele. Eu fui crescendo cercada pelo amor dos meus tios e da minha avó, que permitia que a minha mãe me visitasse quando meu avô não estava em casa. Até que, quando eu tinha 2 anos, uma coisa inesperada aconteceu.
Meu avô estava consertando o móvel e pediu para minha avó pegar uma chave de fenda. Ela me entregou a ferramenta e disse: "Toma, leva para o papai." Eu me aproximei e disse: "Toma, papai." Minha avó conta que meu avô ficou sem reação. Ele pegou a chave de fenda, me olhou fixamente e pela primeira vez ele disse: "Obrigado." Ela observava de longe e viu que eu fiquei ao lado dele observando o que ele fazia, enquanto ele permanecia em silêncio. Até que, em determinado momento, ele falou: "Você quer ajudar o papai, minha filha?" E a partir desse dia, tudo mudou. Meu avô disse à minha avó que cuidaria de mim como se eu fosse sua filha e me daria tudo o que eu precisasse. Mas a condição era que a minha mãe continuasse afastada de nossa casa. Desde então, eu criei várias lembranças boas com ele, apesar da minha pouca idade. Eu me lembro do dia em que ele me deu a minha primeira bicicleta, uma Caloi rosa com rodinhas. Era um luxo para nós que éramos de uma família humilde. Ele trouxe a bicicleta nos ombros, toda embalada de plástico, e eu corri ao seu encontro. Eu também me recordo das vezes em que ele me levava ao bar que era dele e ele me dava soda limonada, o meu refrigerante favorito. Aos domingos, eu acompanhava enquanto ele jogava dominó com os amigos, sempre ao lado do nosso cachorro. Uma lembrança clara é do dia das eleições de 1989, quando ele estava muito empolgado, reunido com os amigos em casa, feliz por ter votado no Collor de Mello. Infelizmente, no ano seguinte meu avô faleceu repentinamente, vítima de um infarto. Eu tinha apenas 4 anos, mas eu me lembro de acordar com os gritos da minha avó e de ver um dos meus tios tentando reanimá-lo. Eu não me lembro de ter chorado ou sofrido pela sua morte, mas a cena daquele dia ficou marcada em minha memória e frequentemente eu sonhava com ele durante a minha infância. Conforme eu fui crescendo, o Dia dos Pais na escola era sempre um momento difícil para mim. Eu não gostava das atividades que envolviam fazer lembrancinhas, pois eu não tinha um pai para entregar. Às vezes eu dava os presentes para o meu tio, que também era o meu padrinho, mas em outras vezes eu simplesmente jogava fora. A vida seguiu seu curso, eu me casei e tive 2 filhos. Quando a minha primeira filha nasceu, a minha mãe comentou: "Imagina se o seu avô visse sua filha agora, como ele estaria feliz." Aquela frase mexeu comigo de uma forma que eu nunca havia sentido antes. Eu senti uma angústia misturada com saudade, e eu passei a imaginar como seria se o meu avô estivesse presente em cada novo momento da vida da minha filha, as primeiras palavras e os primeiros passos. Uma noite eu chorei muito pensando nisso, e no dia seguinte eu fui visitar a minha avó. Eu compartilhei meus sentimentos com ela e ela me disse: "O seu avô te amava muito. Ele não deu aos próprios filhos o amor que deu a você. Com certeza ele estaria muito feliz por você agora." Pouco tempo depois eu tive um sonho com meu avô. No sonho eu estava empurrando o carrinho de bebê com a minha filha enquanto eu carregava meu filho nos braços. Eu passei em frente ao antigo bar do meu avô e eu resolvi entrar. O lugar parecia vazio, mas de repente lá estava ele, parado, segurando uma garrafa de soda limonada com um semblante tranquilo e um leve sorriso nos lábios. Foi um sonho simples, mas me trouxe uma grande sensação de paz. Então, naquela mesma noite, algo estranho aconteceu. Eu acordei com uma claridade que vinha debaixo da porta do meu quarto, uma luz que parecia se mover, aumentando e diminuindo. Quando eu abri a porta, tudo estava escuro, exceto pelas luzes dos eletrodomésticos. Eu fiquei intrigada, mas eu voltei para a cama. No dia seguinte, minha filha disse que havia visto alguns homens no quarto durante a noite. Eu tentei tranquilizá-la, dizendo que devia ter sido um sonho, mas aquilo me incomodou. Eu conversei novamente com a minha tia, que ao ouvir o meu relato, afirmou com convicção: "Seu avô veio te visitar, e ele veio com permissão."
Ela também disse que isso a confortava, pois ela sempre teve dúvidas sobre o bem-estar dele após a morte, devido à vida difícil e promíscua que ele levou. Saber que ele estava bem e que havia conhecido seus bisnetos lhe trouxe paz. Ao questionar a minha filha sobre como era o homem que ela viu, ela descreveu meu avô com precisão. Eu fiquei emocionada e grata pela experiência, sentindo que de alguma forma ele estava presente e cuidando de nós. Obrigada por ouvir o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O passageiro misterioso. Saudações, Luciano inscritos. Eu espero que todos estejam tendo uma excelente noite. Meu nome é Pedro e eu trabalho como taxista nos Estados Unidos. O que eu vou relatar aconteceu comigo há cerca de 6 anos. Normalmente eu gostava de trabalhar nos fins de semana, especialmente entre as 2 e 3 da manhã, pois na minha cidade há muito movimento nessas horas, já que as pessoas saem dos bares e de outros estabelecimentos noturnos. Era um sábado como qualquer outro, e eu comecei meu turno por volta das 8 da noite. A noite estava extremamente agitada e, para piorar, chovia sem parar. Meu último passageiro saiu por volta das 5 da manhã. Depois de deixá-lo no destino, eu comecei a voltar para casa. Eu admito que eu estava cansado, então eu dirigi devagar para evitar qualquer acidente, principalmente porque a chuva não cessava. No meio do caminho eu comecei a sentir uma coisa estranha. O peso do cansaço parecia aumentar, mas dessa vez era diferente, algo que me deixou muito assustado. Por segurança eu encostei o carro na beira da estrada, tomei um pouco de água e tentei relaxar. Eu fiquei lá por uns 15 minutos antes de continuar a viagem. Quando eu retomei a direção, de repente eu senti como se alguém estivesse me observando. Eu olhei pelo retrovisor e, para minha surpresa, eu vi a silhueta de alguém no banco traseiro. Eu sabia que não tinha mais passageiros e que eu estava completamente sozinho. Imediatamente eu pisei no freio e virei para verificar o banco de trás, mas não havia ninguém. A silhueta que eu havia visto durou apenas um segundo, então eu pensei que talvez fosse uma alucinação causada pelo cansaço. Eu continuei dirigindo, tentando ignorar o ocorrido, mas algum tempo depois eu olhei novamente pelo retrovisor e lá estava a silhueta outra vez. Dessa vez eu continuei dirigindo, mas eu virei lentamente para olhar diretamente para o banco de trás. O que aconteceu a seguir foi assustador. Havia alguém ali no banco de trás. Eu juro a vocês, Luciano e ouvintes, e só de contar isso a minha pele se arrepia inteira. O que eu vi foi um homem vestido um terno muito bonito e elegante, todo de preto, mas o rosto era horrível. Onde deveriam estar os olhos, havia apenas cavidades vazias, e a sua pele parecia tão esticada e fina que o deixava com uma aparência cadavérica. Ao ver aquela figura sem olhos, eu senti uma dor intensa no peito. A última coisa que eu lembro foi pisar no freio com toda a força. Quando acordei, eu estava no hospital com a minha esposa sentada ao meu lado. Ela me contou que eu havia tido um infarto na estrada.
Os médicos explicaram que após alguns tratamentos e um período de repouso, além de mudanças no meu estilo de vida, eu ficaria bem. No entanto, meus amigos, eu não consigo parar de pensar no que eu vi naquela noite no meu carro. Ao compartilhar essa experiência com outras pessoas, eu recebi diferentes tipos de respostas. Alguns dizem que eu estava sozinho e que não havia nenhum passageiro misterioso comigo, que tudo não passou de um produto da minha imaginação e do cansaço. Por outro lado, algumas pessoas acreditam que o ser que eu vi era ninguém menos que a morte e que naquela noite ela estava muito próxima, pois eu estava prestes a sofrer um infarto. Eu gostaria muito de saber o que vocês acham dessa história. Em qual teoria vocês acreditam, meus amigos? Seja o que for, eu juro que até hoje eu não consigo tirar aquela imagem da minha cabeça. Um grande abraço da cidade de San Diego, na Califórnia, e muito obrigado a todos pela atenção.